Agora, eu queria perguntar a vocês, durante a sua carreira, como você percebe que a situação do crime no Brasil mudou? O crime vem piorando, vem se tornando mais grave? Como é que você percebe essa evolução? Eu já tenho um tempo na Polícia Civil, eu tenho 27 anos na polícia, então é um tempo que passou rápido, eu já vivi bastante coisa nesses 27 anos, de mudança legislativa, de mudanças de governo. Eu entrei como investigadora de polícia e depois eu fui aprovada no concurso de delegada de polícia quando eu terminei a faculdade de Direito. Então eu tive 2 carreiras policiais. O que a gente vê, Mota, o crime, ele é dinâmico, assim como a vida é dinâmica, né? E muitas vezes a nossa legislação, ela não consegue acompanhar o passo do crime, né? Então, o nosso Código Penal, ele é de 1940. Então, ele já vem sofrendo algumas alterações, mas a gente vê que não tem. Hoje, como imaginaríamos ter tantos crimes cibernéticos, por exemplo? Então, acho que esse é um dos desafios, sem dúvida, do combate ao crime, esse dinamismo do crime e essa dificuldade da legislação poder acompanhar esse dinamismo. Então, a gente vê, esse eu acho um dos problemas, eu acho também que o Brasil ele trabalha muito de forma reativa aos crimes. Então, aqui é um dos poucos países que as leis recebem nome. Então, é a lei fulano de tal, a lei... Por quê? Porque só vieram as leis depois que aconteceram. E a gente tem que se antecipar sempre ao crime. Então, acho que essa pode ser, sim, uma das maiores dificuldades de combate ao crime hoje. Teria que haver uma celeridade maior legislativa, um acompanhamento maior, já que o crime hoje ele é transnacional. A gente vê que modalidades que acontecem aqui acontecem em qualquer país. Hoje, com um simples clique numa tecla de computador, um crime é cometido em diversos países. Então, a gente tem que se preparar isso. Eu acho que esse é um grande desafio para a criminalidade. Doutor? Esse fenômeno é curioso, né? Que a Fernanda falou de uma maneira mais genérica, mas eu vou voltar para o sequestro, 23 anos lá. Enfim, assim, é curioso que no sequestro a gente observa claramente esse fenômeno, né, enfim, de como durante os tempos vem mudando os fenômenos criminais associados ao sequestro, né? Então, em 2001 a gente tinha aqueles sequestros mais clássicos, né? A gente conhecia as vítimas. Quando foi criada, eu estou falando de 2001, que foi quando foi criada a divisão de sequestro, Dr. Wagner Judice. A gente tinha aqueles sequestros clássicos. Então a gente conhecia Abílio Diniz, Washington Oliveto. São sequestros que duravam 30 dias. Pessoas de posse, famosas. Sim, um perfil de vítima diferente, um perfil de sequestrador diferente, né? E a gente tem esse fenômeno criminal, por isso a criação da divisão de sequestro, mais ou menos em 2007, 2008, a gente quase que reduz muito esse fenômeno, e daí tem um outro tipo, que é o empresário da periferia. Então, o perfil já mudou um pouquinho. Já as vítimas não são tão conhecidas, são aqueles que tiveram sucesso econômico no seu bairro, na periferia. E aí, finalmente, vem pandemia, avanços tecnológicos, e aí a gente tem uma grande transformação. Porque a vítima, ela não é mais sequestrada aonde na sua rotina, ou na sua casa, ou na academia, naquela rotina que foi estudada pelo criminoso, mas ela é sequestrada com a utilização de tecnologia. Então a gente teve em 2022 o fenômeno do golpe do amor, né? Então o golpe do amor, as pessoas são enganadas através de sites de relacionamento afetivo, vão se encontrar supostamente com mulheres, porque 100% dos casos foram homens, em encontros heterossexuais e muito minimamente em encontros homossexuais. Então essas pessoas vão se encontrar, ludibriadas, se encontram com seus sequestradores, né? E aí a movimentação financeira nos seus dispositivos eletrônicos, então tudo ficou muito mais célere. O sequestro tem 2, 3 dias, a forma de operação é diferente. Então a gente, na nossa atividade, também tem que se adequar. Então eu, na sua questão, falo assim, mas houve uma diminuição do fenômeno criminal? Especialmente com relação ao sequestro, nós assistimos o seguinte:
um aumento muito grande, quase 400 casos em 2001 de sequestros clássicos. Queda gigantesca em 2008. 2019 nós tivemos 8 casos aqui em São Paulo, todos solucionados. Aumento significativo em 2022 por conta do golpe do amor. E aí uma queda vertiginosa também. Por quê? Porque a polícia entende o fenômeno e vai pegar cada um. Nós vamos prender cada um desses criminosos, cada um desses articuladores, pegar as lideranças criminosas para depois chegar na base da organização, né? Então, o fenômeno aumentou em face da tecnologia, que houve um impacto, diminuiu de novo drasticamente. E a gente está vendo também os crimes interestaduais e internacionais. Usando aplicativos, caminhoneiros são sequestrados e o caminhão vai para o Paraguai. Né? Então, esse é um outro fenômeno que a gente tem combatido e tem reduzido já de uma maneira também bem interessante. Né? Então, de qualquer forma, o que eu acho? Assim, o fenômeno criminal associado ao sequestro diminuiu drasticamente. A gente viu um aumento em 2022 por causa de uma questão tecnológica, por causa de da própria pandemia que desenvolveu a tecnologia. E depois, de novo, uma adequação na operação da polícia, uma queda vertiginosa. Então, é complexo, né? Mas eu vejo queda nesses índices criminais. Agora, é só tirar uma dúvida. O perfil desses sequestradores também mudou? O sequestrador que sequestrava no ano 2000, é o mesmo perfil do que aplica o golpe de amor agora? Não, mudou também. Então, a resposta, né? Sim, mudou. O perfil do sequestrador mudou. Então, assim, o perfil do sequestrador de 2001 era um sujeito mais velho, né? O que na polícia a gente que fala, esse é o ladrão, né? Um cara que faz rouba banco, que faz... É um sujeito mais velho. E daí a gente tem uma mudança com os anos e mais recentemente, com o avanço tecnológico, a gente vê sequestradores mais jovens. Então, sequestradores mais jovens entrando em aplicativos, sequestradores mais jovens fazendo o arrebatamento de fato, né, que é a operação do sequestrador, né, quando vai pegar a vítima e levar até um cativeiro. Mas, assim, eu acho que existe uma relação de criminoso-polícia e que talvez esses criminosos estão entendendo agora. Um criminoso que com 25 anos de idade ele é preso por sequestro, no sistema de justiça criminal o tratamento é duro. Então, esses criminosos estão tendo 40 anos de pena. Então, ele vai perder a vida. Então, acho que essa lição, infeliz lição para esses jovens criminosos, ela se propaga. Entende? Então, isso também é um efeito do trabalho policial. Então, que não é visível para o cidadão comum. Exatamente. Ele não percebe isso. Né? Porque essa lição é como se eu dissesse assim: jovem, não faça opção pelo crime. Se você optar pelo crime, no nosso caso especialmente o crime de sequestro, você vai ficar 40 anos preso. Não vale a pena. Então isso é direito penal. Né? O direito penal explica isso. Mas a prevenção geral é o nome em direito penal. Então acho que a Polícia Civil, de uma maneira geral, com o sistema de justiça criminal, dá bastante essa notícia, né? E é a notícia que a gente tem dado e, por isso, uma diminuição nesse índice criminal. Também, só complementando a fala do Dr. Fábio, a gente vê, sim, uma alteração nos criminosos. Por quê? Porque hoje é difícil um crime não estar correlacionado com algum tipo de tecnologia. Então, o que antes era um roubo, agora será um roubo de celular. E esse celular, ele tem aplicativos de bancos, ele tem outros aplicativos que eles serão usados. Então, não é apenas, o criminoso, ele não apenas irá fazer este roubo, ele irá usar estes dados. Então, passa a haver a figura de um criminoso com conhecimento tecnológico. Então, ele irá abrir contas, invadir dispositivos, que isso traz a necessidade de integrar a quadrilha criminosos que tenham conhecimentos de tecnologia. E também, por isso, há uma incidência maior de criminosos mais jovens, que são mais familiarizados com a tecnologia. Interessante. Doutora, eu me lembrei do caso de um amigo
que mora no Sul e estava aqui em São Paulo, atravessando uma dessas transversais. E ele estava com o celular na mão, passou um sujeito de bicicleta e levou o celular dele. Aí ele entrou, se eu não me engano, no registro online, fez o registro bonitinho. 2 dias depois ele recebeu um telefonema de um agente da Polícia Civil que trabalhava no aeroporto, dizendo para ele que o celular tinha sido recuperado numa carga de celulares que estava sendo levada para a África. A senhora é responsável pelo aeroporto. Sim. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Com certeza, esse caso, acho que até me recordo, foi um caso realizado pela 3ª DEATUR, que é uma das delegacias que eu tenho a honra de chefiar. A DEATUR é uma divisão especializada de atendimento ao turista, única no Brasil que tem essa estrutura, são 6 delegacias e estamos nos principais 3 aeroportos. Então, o que acontece? Hoje não há uma pessoa que não tenha um celular. Hoje a pessoa acaba tendo até mais de um celular. E esses celulares, eles acabam sendo objeto de furto, roubo de criminosos. E aí que vem a necessidade e a importância do registro da ocorrência. Porque se o seu amigo não tivesse feito o registro da ocorrência e principalmente de constar o e-mail, que é a identidade daquele aparelho celular, não conseguiríamos ter a grata satisfação de restituir esse bem à vítima, né? E assim ocorrem em vários eventos, em vários fenômenos. Então, por isso que sempre recomendamos que saibam o número do seu e-mail, em que ele está na caixinha de compra, na nota fiscal, ou digitando o código para saber, deixe com alguma pessoa para isso, porque isso facilita o registro e este é o caminho a ser feito pela polícia para restituição do bem. Perfeito. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu só tenho que parabenizar o excelente trabalho da DEATUR, né? É bem bacana. A gente, de uma maneira geral, a Polícia Civil ela tem feito um trabalho muito bacana com relação à localização de dispositivos que tenham sido furtados ou roubados, porque, de fato, é um problema que nós temos, né? Vivemos, é um fenômeno criminal novo, porque todos usam bastante um telefone celular. Nós temos mais do que o número de habitantes de telefone celular no Brasil, né? E é alguma coisa cara, né? Então, no crime, evidentemente, vale alguma coisa. E esse ano a Polícia Civil fez um excelente trabalho com a recuperação de diversos celulares, né? O trabalho da DEATUR e o trabalho da Polícia Civil, logo no início do ano, com a recuperação de mais de 4.000 celulares, né? Então, assim, bem bacana. Eu queria perguntar agora para vocês, qual foi a operação mais difícil, mais complicada, mais angustiante da qual você já participou, que marcou você, que foi uma história assim que você não consegue esquecer? Existem várias histórias na nossa carreira que a gente marca, né, que ficam marcantes. Nem todas são de sucesso, a gente gostaria que colecionássemos apenas histórias de sucesso, mas a gente coleciona também, acho que aqueles momentos que a gente teve de emoção, né, os momentos emocionantes que marcam. Então, operações que nós tivemos risco, operações que infelizmente policiais faleceram, que isso é bem marcante na nossa vida, operações que não tivemos sucesso para devolver um filho à vítima, um bem recuperado, e assim a gente vai colecionando. E assim como colecionamos também histórias de sucesso, histórias engraçadas, então eu tenho diversas aí para contar. Então, essa semana até me recordei uma bem interessante que a polícia acaba tendo um papel extra-policial, né? Então, a gente fez a reconciliação de um casal em decorrência de uma ocorrência que tinham brigado e se separado, e ele buscou a polícia para que a gente pudesse conversar. Então, foi um final feliz e a gente acabou virando, né, aí conhecidos, a delegacia torcendo para o casal, que o casal se reconciliou e acabaram voltando ao casamento. Já tivemos ocorrências que, infelizmente, tentamos, mas não conseguimos coibir um suicídio. Então, são histórias marcantes na nossa carreira. Doutor, qual é aquela história que o senhor o que a Fernanda falou é fato, né? Assim, eu lembrei agora de um sequestro de uma criança que emocionou muito a gente.
Mas esse é só para ficar na conta aí. Na verdade, teve um caso que ele demorou uns 30 dias, mais ou menos, para a gente resolver. E naquele ano, o Dr. Wagner Judice, que era o nosso divisionário da divisão de sequestro, a divisão de sequestro, eu falei no início do programa, a divisão de sequestro, Dr. Wagner Judice. Então tem um motivo. Maravilhoso. Um grande divisionário da divisão de sequestro. E ele reuniu todos os times anti-sequestro, tinham acho que naquela ocasião 8 times anti-sequestro, então cada delegado ali, o nosso delegado-geral era um deles, nosso diretor do DENARC era um deles, nosso diretor do DEIC era um deles, enfim, então todos ali, e o doutor falou assim, a gente tem que prender 2 criminosos, eu não sei se eu vou dar crédito para os caras agora, Sombra e Chacrinha. Eu saí da reunião, falei, caramba, porque de fato a gente reconhecia o cara quando ele ligava para a família e falava, aqui, e aí, eu quero meu dinheiro. Então, a gente já sabia quem era. Só que a gente sabia que era o Sombra, mas não sabia quem era o Sombra. Entende? Então era um desafio muito grande, que eles vinham sequestrando, assim, o sequestro já tinha caído bastante, mas eles continuavam no mercado. Então eram sequestradores experientes. Nunca eu digo profissionais. Profissionais somos nós. Eram experientes. E aí, a gente começou a trabalhar, e aí, através de uma técnica investigativa, a gente conseguiu interceptar alguns telefones, e assim, foi incrível, porque daí uma ligação, fala assim, fulano vem aqui comer uma coxinha. E todos os outros telefones caíram, as interceptações caíram, e daí a gente se reuniu na frente da casa que ia ter essa coxinha. Todo o meu time na sequestro, na ocasião, da primeira delegacia de sequestro, que era o titular, o Dr. Carlão Castiglione, e aí a gente se reuniu lá e ficou aguardando chegar o cara que a gente imaginou que fosse o Sombra. Um cara alto, de acordo com a descrição das vítimas, que usava calça de tergal, passada, sapato, perfumado, voz grossa. Chegou um cara. Quando o cara saiu, a gente pegou esse cara. Era o Sombra. O Sombra, respeitando a divisão de sequestro, falou, não, eu vou falar onde é o cativeiro. E no cativeiro está o velhinho. Quem que era o velhinho? O Chacrinha. Então, a gente chegou lá. Eu lembro assim, é um time que faz esse trabalho, nunca é ninguém sozinho, é um time brilhante que faz esse trabalho, que são abnegados, os nossos heróis anônimos que estão lá no sequestro agora. Mas o que eu fiz foi, eu coloquei a foto da vítima no meu colete e a gente entrou lá, estava o Chacrinha e a gente resgatou a vítima que estava acorrentada. Foi no dia do meu aniversário, eu não vou falar quando foi no dia do meu aniversário. Então, esse caso foi muito marcante para mim, porque a gente prendeu o Sombra e o Chacrinha, que eram 2 sequestradores experientes à época, que estavam dando trabalho e que mereceram uma reunião do nosso Dr. Vagnão. Foram presos nesse dia, a gente resgatou uma vítima que estava acorrentada. Há quanto tempo essa vítima estava? Devia estar quase 30 dias dessa forma. Então, foi um caso que a gente teve que morar lá na Zona Sul, no Fundão. A gente teve uma base que a gente chamava de Base Bravo, que a gente ficava lá. Enfim, então deu um caso que é aquele negócio de abnegado, entregue, vocação. A gente ficou lá quase 30 dias trabalhando nisso e, ao mesmo tempo, acolhendo a família, porque imagina como que fica uma família destruída, né? Então, esse caso, para mim, é um caso assim, muito marcante, porque tem todo esse contexto, né, além de toda a emoção que ele traz.